Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo e agora tem o Maravilha, que aloprou o Neto nos palpites para Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, né? Vai ser na Neoquímica Arena. A gente vai analisar, vai dar muita risada aqui. Tem também as últimas notícias do Flamengo, a preparação do Mengão para essa partida. A gente vai analisar também aqui o Vene Casagrande e o João Guilherme falando aí sobre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo e já vai nos comentários. Coloca aí o seu palpite para você, quem vence a partida. Corinthians e Flamengo, lembrando que vai ser na Neoquímica Arena. Escreve aí nos comentários, deixe seu palpite. No final do vídeo eu vou deixar minha análise e o meu palpite para essa partida. Créditos canal João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, os donos da bola. Link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo se reapresentou nesta sexta pela manhã no Ninho do Urubu, aquele trabalho regenerativo para quem jogou e um pouquinho mais pesado para quem não atuou na vitória de 3-0 sobre o Remo. Quinta-feira no Maracanã, mais de 62 mil pessoas, uma boa atuação do Flamengo. De novo, não sofreu gol sob o comando de Leonardo Jardim, 4 jogos, baliza 0, o Flamengo não sofreu gols. Fez gols com o Léo Ortiz, Samuel Lino e também Luiz Araújo. E nesse fim de semana já tem um confronto importantíssimo contra o Corinthians 2030 na Neoquímica Arena. Um jogo vai ser bem disputado, o Corinthians até poupou alguns jogadores para esse confronto. Reedição da decisão da Supercopa vencida pelo Corinthians no início do ano. O Flamengo vai ter desfalques já garantidos. O convocado Léo Pereira fica fora, terceiro cartão amarelo, assim como o Pulgar também fica fora. Aí pode entrar Danilo ou Vitão na defesa. Os dois jogam dos dois lados da defesa. Além disso, no meio de campo, há opções. Everton Araújo, De La Cruz, também o Paquetá, um pouquinho mais recuado para jogar ao lado do Jorginho. Enfim, Leonardo Jardim vai quebrar ainda um pouquinho a cabeça do Flamengo, que neste sábado realiza mais uma atividade no Ninho do Urubu e aí depois viaja para encarar o Corinthians. O Flamengo tem 13 pontos, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, 3 a menos do que o líder Palmeiras, mas também tem um jogo a menos por conta da partida contra o Mirassol, que foi adiada pela disputa da Recopa Sul-Americana. Muito bem, temos o reencontro entre Corinthians e Flamengo. Agora o Corinthians com o Dorival pressionado, o Flamengo mudando de técnico e querendo comprovar este bom momento do Leonardo Jardim. E é isso que tem mostrado, Zupa. As equipes vêm em curvas diferentes. Isso talvez dite o tom do que seja o jogo domingo na Neoquímica Arena, porque em condições normais, eu diria que esse é um jogo, era para ser um jogo quase que pau a pau, pelo que a gente já viu o Corinthians jogar duelos desse tipo. O Corinthians vinha performando bem contra times melhores do que ele. Então, o normal seria esperar um Corinthians jogando bem contra o Flamengo, como jogou bem as últimas vezes. Jogou muito bem na Supercopa e ganhou, jogou muito bem e melhor no último jogo pelo Campeonato Brasileiro e acabou perdendo de virada. Mas a questão é que, para além do retrospecto recente do Corinthians nesse tipo de jogo, tem a fase atual. E a fase atual mostra um Flamengo que já é melhor em fase de crescimento nos jogos recentes com Leonardo Jardim. Embora ontem contra o Remo o time tenha feito um grande segundo tempo e um primeiro tempo mais ou menos, mas é um time que vem melhorando, parou de tomar gol. Falamos disso ontem com o BAP aqui ao vivo após o sorteio. E o Corinthians vem jogando mal. Ontem foi time reserva, poucos titulares, é verdade, mas um jogo quase que enfadonho contra a Chapecoense e antes disso outros jogos ruins. Empate contra o Santos foi ruim, derrotas do Campeonato Brasileiro ruim, a própria vitória contra o Atlético Paranaense, a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro também com futebol ruim. Então já faz mais de um mês que o Corinthians não faz um grande jogo. E essa é uma questão. Não sou a favor de pressionar ou de cogitar a demissão do Dorival, isso para mim agora seria um exagero dentro da realidade, mas é preciso entender que o Corinthians, que já fez uma sequência de bons jogos no campeonato, na temporada, incluindo a vitória na Supercopa, vem de jogos muito ruins. Se o Corinthians não subir o nível, ele não competirá contra o Flamengo. Se o Corinthians subir o nível,
tem condições de vencer mesmo o melhor time do país, porque o Corinthians já fez, este elenco já fez grandes jogos, os seus melhores jogos foram justamente contra equipes superiores a ele. Pois é, então o Flamengo já tem 5 jogos sem tomar gols, né? 4 com o Leonardo Jardim. E ontem, na entrevista coletiva do Dorival, o Dorival já se mostrou que sim, que está sentindo a pressão. Ele dá uma entrevista dizendo, olha, eu estou fazendo aqui o melhor, eu tenho essa consciência, mas se por acaso acharem que eu devo ir, eu sei o caminho de casa. Ou seja, ele já começa também a mostrar que sentiu o golpe. Né? Essa pressão, ela não vem de dentro do CT, né? O Marcelo Paz está fechado com o Dorival neste momento. Essa pressão vem bastante de fora. E de fora em que sentido? De fora de alguns conselheiros próximos ao presidente, e aí vai do presidente acusar o golpe ou não. E vem também dessa bolha de opinião de rede social que fica o tempo inteiro falando disso e levando isso até, inclusive, para a coletiva. Então, é uma pressão que vem muito mais de fora para dentro do que uma pressão interna. Mas, em algum momento, essa pressão que vem de fora, ela passa a fazer parte do dia a dia, né? Ainda mais no caso do Corinthians, que tem um presidente que tem que conciliar alas políticas e que costuma ceder a pressões para conseguir administrar o caos político que é o Corinthians. O Dorival tem uma maneira de responder a essas pressões no campo. O momento do Corinthians é ruim, o time está jogando bastante mal, o time está pobre ofensivamente, com pouco senso de criatividade e tem que dar a resposta para que essa pressão não fique maior do que deveria estar. O Corinthians enfrenta o Flamengo, certo? Pega o Flamengo. Flamengo, vocês assistiram os jogos do Flamengo? Assisti. Meu irmão, os caras estão nadando, velho. Os caras estão atropelando, mas atropelando. Não tem jogo de Rossi. Não tem mais não. Fala o que você viu do Flamengo. Não tem mais aquele jogo de você chegar no ataque e voltar no goleiro, não. O Flamengo sempre que chega no ataque define. É um time totalmente diferente. O time está jogando muita bola. Ganhou ontem com uma certa facilidade, sem os seus principais jogadores, né? Ô Cascão, você acredita que o Corinthians briga com o Flamengo de igual para igual? Daquilo que o Dorival Júnior fez na Supercopa e foi campeão? Porque o Corinthians está ganhando do Flamengo em determinados momentos. Hein? Mas eu acho que é um outro momento, hein? Flamengo, parece que o time acertou e quando dá liga, mudou um pouco, né? O Pedro voltou a ser titular, não entendi essa do Felipe Luiz, mas enfim, o Jardim colocou o Pedro, achou um lugarzinho pro Paquetá, o time tá jogando bem e o Flamengo vai dar muito trabalho. Acho que o Flamengo é favorito mesmo jogando aqui em São Paulo no domingo. Qual a ideia do Flamengo e Corinthians do domingo, na sua opinião, meu querido Dirceu Marcarelli Simpson? O Corinthians mesmo, olha, o Corinthians mesmo que jogue com os 15 caras. Olha pra câmera, velho. O Flamengo é super favorito. Aquilo que eu falei aquela vez, que poderia ganhar de uns 3, 4 e que não aconteceu, mas pode acontecer agora, hein? O quê? Porque o Flamengo tá com mais intensidade, parou aquela frescura que tinha que é lá. intensidade, Maravilha? É vontade, tesão pra jogar. Tá. Então isso que o Flamengo tá É fazendo. o cara, o maquiador, que quando você vai lá, ele tem tesão de maquiar você, Acho que né? pode ser. Né? Porque às vezes eles gostam de dar aquele trato bonito. Aquela cor, né? E você fica lá... Você não brigou com ninguém lá, porque o cara tá de sacanagem com você, Maravilha. Hã? Você não brigou com ninguém. Pergunta o que o cara falou pra ele. Pergunta o cara falou pra O ele. que o cara falou pra você? Quando você perguntou. Eu falei, eu não tô parecendo o Hulk, né? Porque eu fica... Não, tá bom. Falei, então, Tá bonito. Tá bonito. Tá bom, beleza. Então, agora, voltando ao assunto que eu estava falando, que era o do Flamengo, Flamengo é super favorito para ganhar o jogo domingo da Neoquímica Eu Arena. lembro que você falou isso na Supercopa. Então, mas aquilo eu dei ruim porque o Flamengo achou que... não foi o Corinthians que ganhou, não foi o Dorival Júnior que fez o negócio, não foi o Corinthians que marcou pra caramba. Eles foram para desfile de Miss, o cheiro de enquanto o Corinthians foi para jogar. Agora, amanhã, domingo, no pau a pau, Flamengo é muito mais time, e aí, mesmo com o Depay, sem Depay, com o pai, com o avô, com o tio, Corinthians poderá perder o jogo e deve perder. Então, domingo, sem frescura, Flamengo é o melhor time do Brasil para mim. É disparado. Ninguém tem que ir por você não, vai, termina. Um abraço para vocês todos, um bom final de semana. Que beleza! E agora palpites. E começamos justamente com Corinthians e Flamengo. Edu Dracê. Renata, 2-0 Flamengo. Vai pra lá, Conde. Chico Garcia. Vai ser 2-1 para o Corinthians. E pra você, Cicinho? 4-1. Que isso?
Flamengo. Ah, é? Você vai ver na hora que chegar o seu aqui na mesa. Tirou o seu palpite, Sgarbi, é isso? Você é muito louco. Vai chegar aqui. O Flamengo quer vingar, né? O Flamengo quer vingança. Então vai ser 3-2 jogaço. Onde eu acerto esse placar? Os tricas apostando tudo no Mengo, os tricas. Marco Aurélio Cunha, pensativo. 1-1 Corinthians. Aê, doutor. Pula desses tricas aí, pula fora. O meu placar para esse jogo será 2-0 para o Flamengo. Isso, vai embora, tá bom. Tá bom. Tá bom, não, tá bom demais. Isso é um pé gelado. Então eu vou mudar. Eu vou mudar. Não, já tá marcado aqui. Eu vou marcar 2-1. 2-1 Flamengo. É, tá bom, aí tá bom. Então fica o mesmo que você fez daqui e tal. É, porque o Flamengo também não sofre gols nunca, tem que sofrer gol tem uma hora, né? Uma hora. Então vai tomar logo 2 do Yuri. 2-0 Corinthians e fecha a regra. O Inter também toma 2 da Chapé. Esse não tava na pauta, mas se vocês quiserem, né? Não era a pauta. Tava aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, 2 não, 1-0. Mas o Flamengo, ele vai estar bem diferente do jogo lá de Brasília, hein? O Corinthians que fica esperto domingo. E com certeza o Flamengo perdeu a final, os jogadores estão naquela, né? O Pulgar e o Léo Pereira estavam suspensos e não jogarão domingo. Mas aí o elenco é diferente, né? Por exemplo, não vai jogar o Pulgar, pode jogar Everton Araújo, pode jogar o De La Cruz, entendeu? Se quiser pode botar o Paquetá de volante. Essa é a parada da situação. Aí na zaga, não tem o Léo Pereira, pô, zagueiraço, tá indo para a seleção brasileira. Mas quem pode entrar? Danilo ou Vitão? Percebeu? É brabo, hein? O elenco do Flamengo é brabão, é? Olha aqui, isso é interessante, hein? José Alexandre, bom dia, JG, moro em Lima, Lima é uma cidade bem legal, hein, cara, principalmente aquela região ali de Miraflores, e acompanho a Liga 1, campeonato peruano. O Cusco não é essa coisa, candidato a saco de pancada. Ele foi vice-campeão peruano aí, né? É por isso que ele chegou a Libertadores desse ano, né? E outra, o jogo é lá em Cusco, que é lá na região de Machu Picchu, não é isso, José Alexandre? Você pode me corrigir, por favor, se eu estiver falando besteira aqui. E fica 3.440 metros, é alto, hein? Então a estreia do Flamengo será lá, né, em Cusco. O Léo está perguntando no TikTok o que eu achei do grupo. Acabei de dizer aqui, não é um grupo simples, mas o Flamengo é o favorito do grupo e tem condições de passar. A dificuldade maior, as longas viagens e a altitude de Cusco. Estudiantes é um bom time, um time competitivo, e o Independiente Medellín é uma boa equipe também. O Cusco é o time mais limitado do grupo. O Flamengo é a melhor equipe do grupo, vai ter que jogar como joga-se Libertadores da América e fazendo isso passa em primeiro lugar. Beleza? E Corinthians e Flamengo, 8h30 da noite. Corinthians, alô Corinthians, ninguém morre nos devendo, hein? Ganharam a Supercopa, né? Estão todos animados, achando que ganharam o Mundial de Clubes. Perfeitamente. Vamos para Itaquera. Depois eu vou fazer aqui, eu vou trazer amanhã um vídeo com o retrospecto do Flamengo em Itaquera. Vocês não têm ideia, o Flamengo fica muito à vontade em Itaquera. Pode pegar aí os últimos tempos aí. Foram raras as vitórias do Corinthians sobre o Flamengo lá em Itaquera, né? É isso aí. Flamengo com o Léo Jardim mudou o jeito de jogar, não há a menor dúvida disso. É um Flamengo diferente e que está embalando, né? A Conmebol anunciou uma mudança muito importante para as próximas edições, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. A partir desse ano de 2026, o primeiro critério em caso de empate na fase de grupos será confronto direto. A nova regra substitui o saldo de gols, que passa a ser o segundo mais importante em caso de pontuações iguais entre os clubes. O novo regulamento estabelece 3 princípios para o desempate por confronto direto, todos referentes somente aos duelos disputados entre as equipes empatadas. O primeiro será quem conquistou mais pontos, seguido pelo saldo de gols e depois por quem balançou mais as redes. Então, a hierarquia de critério de desempate a partir desse ano na Libertadores e na Sul-Americana será: confronto direto, serão considerados exclusivamente os jogos entre as equipes empatadas, seguindo os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade:
maior número de pontos, maior diferença de gols, maior número de gols marcados. Depois, maior diferença de gols na totalidade dos jogos da fase de grupos. Depois, maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupos, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por último, sorteio, se empatar em tudo isso aí, que é quase impossível. Porém, tá aí relatado pela Conmebol. Galera, eu vou logo falar desse assunto, tá? BAP sobre Bruno Henrique, porque o BAP, ele compareceu ao sorteio da Conmebol Libertadores na noite da última quinta-feira e ele lá deu várias entrevistas. Uma delas foi sobre Bruno Henrique e essa entrevista sobre o Bruno Henrique foi para Paramount, fica aqui os créditos a eles, e aí durante esse papo foi questionado sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique, que vai até dezembro desse ano o contrato dele. Recentemente o jogador veio publicamente negar que tinha recebido proposta do Flamengo e que tinha recusado, porque isso estava se tornando até verdade já nas redes sociais, mas fato é que nem teve essa primeira reunião, como eu informei aí nos últimos dias. A reunião vai acontecer entre José Boto e o empresário do atleta, o Denis Ricardo. Mas, pelo presidente do Flamengo, o martelo está batido sobre a permanência de Bruno Henrique. Ele disse o seguinte: a intenção do Flamengo é ficar com Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. Para além disso, dos títulos, o Bruno tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco, para a unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui, disse o BAP. Ou seja, pelo BAP o martelo está batido e ele vai continuar. Claro, depende de uma negociação. Ouvi dizer, no lado do jogador, que ele não vai aceitar uma redução salarial. A última renovação de contrato dele foi em 2023, tá? E, obviamente, no entendimento dessas pessoas, o salário dele já está defasado, porque de lá para cá, muitos jogadores receberam aumento, muitos jogadores foram contratados e o salário dele permaneceu o mesmo de 2023 para cá. E aí o BAP questionou sobre a pressão de jogar no Flamengo, foi questionado sobre a pressão de jogar no Flamengo. Ele falou: a pressão do Flamengo é tão natural quanto respirar. Está no hino, vencer, vencer, vencer. Ainda que a gente saiba que não vai vencer tudo, a gente se prepara para isso. Esse elenco foi montado para que possa contribuir para um objetivo maior. Mas quando entra em campo são 11 contra 11. Dinheiro não entra em campo. E um leão sem fome vai perder para um leão com fome. Espero que a gente consiga ao longo da temporada manter o foco, a energia e a fome necessária para seguir conquistando títulos. E aí ele foi questionado se esse leão sem fome entrou em campo contra o Lanús na final da Sul-Americana. No caso, o leão sem fome seria o Flamengo, que perdeu o título para a equipe argentina. E aí ele respondeu: isso é conceitual, muito comum na vida. Tem gente que é absolutamente insaciável e quer ganhar tudo. E tem gente que quando ganha dá uma relaxada. O futebol não perdoa. Se não tiver muito foco, atenção, independentemente da sua carga de talento, nome, salário, isso não significa dizer que vai ganhar. O desafio é manter essa fome o tempo inteiro, com a mesma vontade de ganhar tudo, a mesma insatisfação. O nosso trabalho é não deixar ninguém relaxar. Acho até que, em cima dessa resposta, entre linhas, ele acaba justificando a demissão do Felipe Luiz, pelo menos pelo que eu entendo da demissão do Felipe Luiz. Acho que a diretoria entendeu que o elenco estava relaxado, que o próprio Felipe Luiz estava relaxado depois de um ano de muito sucesso que foi a temporada passada. Dito isso, galera, ele também falou sobre o grupo do Flamengo, né? O Flamengo pegou um grupo extremamente difícil, pelo menos é a minha concepção, o grupo da morte. Tem altitude de 3.350 metros, tem viagem longa de mais de 8 horas, tem confronto com o time argentino que vive um grande momento, que é o Estudiantes, e o BAP disse: peguei a P toda, ele falou um palavrão aqui que eu não vou repetir, peguei a altitude, distância, não adianta fazer projeção. A realidade é essa, a gente tem que encarar. Faz parte, vamos para dentro, disse. O BAP, ele é sensacional. Quando ele abre a boca, vem coisa boa. Difícil eu discordar em alguns momentos do BAP, tá? Porque ele pensa, eu penso como ele pensa aí muitas vezes. Para finalizar, Flamengo tem chance de igualar recorde do Palmeiras contra o Corinthians dentro da Arena Neoquímica. Corinthians e Flamengo se enfrentaram 16 vezes na Neoquímica Arena na história do confronto, com vantagem para o Flamengo, com 6 vitórias contra 5 vitórias do Corinthians, além, é claro, de 5 empates. Nos gols marcados, Flamengo fez 21 e o Timão fez 16. Ou seja,
pelo histórico, Corinthians é freguês do Flamengo dentro da Arena Neoquímica. Pelo menos é isso que os números mostram. Valeu, galera! Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos lá, então, de palpite. Você já tem seu palpite preparado aí para a partida entre Corinthians e Flamengo? Vai nos comentários, escreve aí o seu palpite. Eu quero ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Você escreve aí o seu palpite nos comentários, deixa registrado aí. E aí o que eles vão fazer? Na próxima partida, ou melhor, depois do vídeo do pós-jogo, a gente vai colocar aqui, separar os inscritos que escreveram aí nos comentários os palpites e acertaram. Quem acertou vai aparecer aqui no vídeo do pós-jogo, depois da partida, né? Então a gente vai colocar aqui. Então escreve aí nos comentários, deixa registrado aí o seu palpite e vamos ver quem vai acertar, hein? Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo... Vamos começar pelo Corinthians, né? Que é o dono da casa. Então, Corinthians 1, Flamengo 3. Esse é o meu palpite para a partida agora entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Vai nos comentários, escreve aí. Quero ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.